Bom dia, né? Hoje é dia 28, terça-feira, 28 de dezembro de 2021. E vamos começar aqui a nossa leitura do livro de Provérbios, né? Se não me engano, hoje é o capítulo 19, é isso? 18. Não, 18 foi ontem. 19 é hoje. Então vamos lá, ele é bem pequeno e a gente vai começar. Começa assim. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A falta de juízo do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração irará contra o Senhor. As riquezas conquistam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presente. Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão deles os seus amigos, corre após eles com palavras que não servem de nada. É verdade. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem desfrutar do luxo, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem o faz conter sua ira, e é glória sua ignorar as ofensas. Tem que ser sábio aqui. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas com o orgulho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo as briguinhas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que a tua ira se exceda a ponto de matá-lo. O homem de engenho difícil deve sofrer o dano, porque se tu o defenderes, ainda terás de tornar e fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida,
Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão no peito e não tem disposição nem de levantá-la à sua boca. Açoita o escarnecedor e o simples ficará avisado. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. O filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Bom, aqui a gente encerra o capítulo 19, né? E a gente vai falar um pouquinho agora dessa leitura de hoje. Acho que ele coloca um pouco assim de limites que a gente tem que tomar, né? É que eu senti muito essa questão do filho hoje, né? Sim, impor esse limite, não deixar de qualquer jeito. É para corrigir, mas de uma forma equilibrada, não é para te pegar e tu bater teu filho. Mas é necessário você corrigir, porque o não corrigir também tem consequências. E o tentar corrigir demais também tem consequências. Então ter esse equilíbrio na vida, na criação. E fazer isso enquanto é tempo. Enquanto é tempo, eu acredito que ele fala ali da questão de quando é criança, né? Ele é adolescente, porque depois que o filho cresce, né? Fica adulto, não tem mais como fazer. Aí a pessoa já se torna uma pessoa rancorosa, ignorante, arrogante. E aí quando o pai for tentar consertar, ele vai já também receber as consequências disso, Então, que não vai ter como. Então eu vou pegar um gancho do que você está falando, Bia. Quando a gente estava na UFOPA, a gente estudava a psicologia da educação e tinha autores que falavam que a gente tem, como professor, né, a gente tem disciplina específica para entender que as séries iniciais é uma base muito importante para conhecimento e tal, tudinho. Só que tinha uma parte lá da disciplina que falava que até os 7 anos a gente conseguia petrificar o ensinamento na mente de algumas crianças, né? Deixá-la um pouco mais embasada, né? Com conteúdo e tal. Porque até os 7 anos ele é moldável um pouco. A partir daqueles 7 anos, a partir daquela idade, isso varia de criança para criança. Mas em teste lá, né, é uma data que ficou assim, é um período que ficou. Até os 7 anos a criança ela consegue muito bem mudar a compreensão, se adaptar ao entendimento. Após essa idade, ele já fica com aquele entendimento que ele vai moldar para a vida dele adulta, né, adolescente e tal, só que até ali ele consegue. Após essa data ele já tem aquela ideia certa, ele já sabe que aquilo é aquilo. Claro que ele vai conhecendo as coisas conforme o tempo. E aí na discussão na sala era: será que é com realmente 7 anos? Com a geração que a gente tem hoje de crianças mexendo em celulares, que nem 2 anos de idade já mexe no celular, já mexem, já tira foto, já sabe mexer mais do que uma pessoa. Então a gente já dizia que estava errado, que já não seria mais com 7 anos, que seria com 5 anos. E teriam casos até de menos tempo. Sim. Que a criança faz a criação do juízo dela, né? Do certo e do errado. Então, pegando um pouco dessa palavra, né, pegando um pouco desse conhecimento que a gente pegou hoje, acredito que a fase inicial de uma criança, do início ali de bebê até os 5 anos, e eu vou falar também, né, minha opinião, é a parte mais importante. Porque
ali que cria o caráter. A gente fala que criava o caráter da pessoa. Né? A criança ela tem uma certa inocência. Né? Ela não consegue mentir. Sim. Mas se a partir daquela fase, se essa base ela não for construída de uma forma boa, ela cria, nasce uma criança sonsa, nasce uma criança mentirosa, nasce uma criança sem caráter. Né? Nasce não, né? Molda, se faz. E aí essa falta, essa lacuna que fica, ela vai ser mais aguçada quando for para o ensino fundamental 2. Quando ele for para o ensino médio e quando ele for para o nível superior, né, que é a sequência, o que aconteceu lá atrás vai trazer problema aqui na frente. Então às vezes a gente se depara com alguém numa faculdade e a gente não entende por quê. Esse cara ele é super competitivo. Né? Por que ele age daquele jeito? Esse cara ele não pensa em mais ninguém, ele só pensa nele, ele em primeiro lugar. Só que aí a gente tem que entender que aquela consequência, aquele ato dele está linkado com a parte da criação dele. Então, pegando um pouco da palavra, né, que a gente tem que ter cuidado, né, com essa criação nossa, com a criação de todo mundo, principalmente nos tempos atuais. Com influência das redes do mundo sociais, digital, né? Da internet, da televisão. Que hoje o índice, né, eu estava vendo uma matéria que o índice de depressão aumentou 60%, ansiedade 56% aumentou. Então, em jovens, né? Jovens e adolescentes. Assim, suicídio também aumentou. Os primeiros 5 anos é você saber lidar, é saber dizer não. Mas é uma criancinha. Mas é uma criancinha que ela já está tendo uma inteligência aguçada. Ela já está vindo com essa coisa mais rápida. Sim. E o prazo que era de 7 anos, eu baixei para 5 anos. Né? Eu não sei que eu não tenho estudo nem conhecimento científico para falar isso, mas a minha visão, a minha opinião é que realmente regrediu. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não estou falando por mim ser professor e saber disso, mas na vida de todo mundo que tem uma criança, porque às vezes a menina, o pai, né? É bebezinho, aí compra tudo e faz não sei o que, o menino chora e carrega. Ali já é uma criação, já é uma base que a pessoa, o pai, a mãe, ela tem que ter. Não, ele precisa chorar. Ele precisa agora comer. Mas você é muito duro, não sei o que, porque tu nunca teve filho, porque com filho a gente bota. Não, a gente faz tudo isso. Mas a gente também tem que saber, né? Momento de dizer sim, momento de dizer não, porque ali ele já vai entender. E é um bebê, sem falar. Mas ele já está tendo a inteligência, está vindo tão rápida a forma de pensar, que ali ele já, mesmo não falando, você já vai ter que impor algumas coisas. Porque quando a gente via, eu passei por isso. Eu estudava num colégio aqui no meu Fundamental 1, acho que estava na 4ª série. Tinha um menino que me apertava aqui assim, ele fazia assim, e aí ficava a unha dele aqui na minha costa. E esse menino estudou comigo o ensino médio todo. A gente estudou até o 3º ano. Da alfabetização até o 3º ano, até ter 15 anos, 15, 16 anos. A gente só se separou ali, mais ou menos quando foi fazer faculdade, cada um para um canto. Então a gente viu o crescimento, a minha fase foi assim, né? A gente viu o crescimento desse rapaz. Ele viu o meu, a gente viveu isso. E esse menino, ele era muito perverso na questão de umas brincadeiras pesadas, mas a gente não sabia. E eu não sabia. Então ele apertava aqui, né? E eu fiquei com ranço desse menino por muito tempo. E claro, as pessoas mudam, então hoje ele acho que é empresário, tem um negócio dele muito bem, família, casa, tudo. Enquanto eu vejo ele nas redes sociais, enquanto ele nos locais, assim, às vezes no shopping e tal. Mas
fiquei com aquela coisa de criança, né? Que me apertava assim, Marcou, marcou. né? E aí quando uma vez a gente foi fazer trabalho na casa dele, e aí o menino, a gente tava no ensino médio já, no ensino médio. E aí eu fui ver como é que eu, passando por lá, né? A gente foi ver como era a criação dele. Ele era criado com, acho que era com a avó, acho que o pai não tava, era só a mãe. E tinha toda uma proteção, assim, não, porque o horário vai. E ele já era adulto, eu me lembro que a gente tava brincando de bola na rua. Era adulto, não, porque ele era adolescente, né? E aí eu comecei a olhar com ele com outro olhar, né? E eu falava assim, ele é muito diferente daquilo que ele era lá. E aí ele já era meio. Eu já achava ele meio patetinha, né? Ele não podia sair muito pra rua. Olha que eu não, naquele tempo não saía, mas brincava de bola, brincava pipa, né? Mas ele ficava sempre ali na casa dele, assim, na grade. E eu ficava olhando assim, mano, esse menino é meio bestão, né? Só que antes eu achava ele esperto. Quando ele me maltratava. Ele se soltava, né? Ele usava Então, todas as coisas. a verdade é que não tinha esse tato com outras crianças. Eu achei que, né, se aproximar e tal. E pensei nisso agora e me deu vontade de falar. Ou seja, as pessoas mudam. Sim. E o importante aqui é a gente saber que o principal momento que a gente tem que lidar com a mudança hoje seria com o início. A gente ter um bebê, né, da gente ter uma criança e saber lidar com ela, saber impor limites, saber ensinar o que realmente é certo. E já tem as leis. Para essa criança com 4, 5, 6 anos já ter ali uma base um pouco melhor. Porque quando ele vai chegar na adolescência, né, ele não vai possivelmente estudar em casa, ele vai sentir, hoje é uma outra adolescência. Quando ele chegar no ensino médio e no ensino superior, é uma outra realidade. Quando eu comecei a fazer engenharia, eu estava na sala que eu era o mais velho, na turma da manhã. Eu tinha me formado e estava lá numa sala que o menino tinha acabado de fazer entrar na primeira faculdade dele. E aí eu me lembro que acho que me cotaram lá para ser chefe de turma, alguma coisa do tipo. Né? E muita gente vinha me perguntar assim, pô, como é que tu faz isso? Tá? E eu achava que eu não sabia, mas eu sabia. Né? E é interessante porque tinha aluno na minha sala, tinha colega meu na minha sala, que não sabia pegar ônibus. Tá vendo? E eu olhava assim, cara, como é que esse cara vai se tornar engenheiro, mano? Como é que foi esse ensino médio dele? E tinha. Os pés dos caras lá, né? Então tinha gente que não sabia andar de ônibus, tinha gente que, sabe, tinha todo. E a faculdade foi uma quebra, né? Porque a faculdade é uma situação. É um quebra pra muita gente, né? O aluno que agora não, vai ter que ir sozinho, é a fase do namoro, né? Que às vezes os pais ficam em cima da menina no ensino médio, não pode, tem que fazer faculdade. Quando faz na faculdade, ela. Não, agora ela já faz faculdade, ela já pode começar a namorar, né? Porque ainda tem aquela coisa em cima da menina, né? A menina tem que ficar ali virgem pra casar, tem que achar alguém bacana. E aí tá com 18, 20, 21, 22. Foi quando mais ou menos alguns se formaram, né? E entra com 16, 17, quando é com 23 tá formado. Muita gente casou, né? Muita gente noivou, muita gente engravidou também. Né? Mas o início, eu olhava assim, o começo do primeiro semestre, né, o rosto dos meninos, assim, muito de menino ainda, sabe, de menino que brincava na sala. Sim, é verdade. E eu ficava assim, cara, é uma outra geração. Uma outra geração. E você que é da outra antiga geração, pra gente se acostumar Eu demorei, eu fiquei diferente. ali, sabe, tinha coisa que eu não... Mano, mas por que eles estão fazendo isso, né? Hoje na faculdade eu vejo isso.
né? Que antes, na minha primeira faculdade, era de um jeito. E hoje, eles são mais novos, eu tô tentando, assim, Mas você não tá lidar um pouco. Pois é, não faz muito tempo, né? Tô com 27 anos, não faz muito tempo. Mas, mesmo sente, assim, a gente sente uma diferença. Poxa, a gente não, sabe que não, eles não vão entender da mesma forma que a gente, que para eles é a primeira experiência de faculdade. É aquele primeiro impacto. Pra mim, não. Já levo mais na brincadeira. Né? Tem colega de sala que fica com o celular direto. Jogando. Aí eu fico pensando, poxa, mas ele tem que estudar, ele não entendeu que tem que estudar. Só que é o meu pensamento. É eu que tenho que entender que eles não têm a mesma mentalidade que a minha, né? Pois não passaram por essa experiência que eu já passei. Então eu tô tentando me acostumar com isso. Com eles, né? E é diferente. Bem diferente isso aí. Hoje o mundo da era digital, né? Influencia em tudo. No dia que desconectou o celular, a internet, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, eu vi as pessoas assim perdidas. Eu nunca vi tanta gente na faculdade como nesse dia que eu fui. O pessoal tava assim, tudo no pátio, sentado e tudo desesperado, tentando ter o sinal de internet, porque estava sem internet, não estava conseguindo mexer no WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, nada desse aplicativo funcionava. Eles estavam se sentindo perdidos. Já está viciado, né? Sim, eu fiquei assim, meu Deus, quão dependente nós estamos, né? E aí que a palavra de Deus deve entrar, porque o Provérbio 19 ele falou muito bem disso, muito bem dessa questão de educação, de filho, né? Não é castigar, mas é trabalhar o filho, né? O pensamento, as ações, é você ouvir, né? Mas é você também proteger. Sim. E hoje o mundo ele tá muito maluco, né? Tá muito complicado. E a gente tem que tomar cuidado com nossos filhos, principalmente nessa fase inicial. Violência de não deixar mais lá na frente ele mentir. Não tem uma educação, eu acho que não tem uma educação boa em casa. Aí quando ele sai assim, Mãe, mas como é ter uma educação boa em casa, que o pai e a mãe estão trabalhando? A educação boa seria o quê? A babá que dá a educação pro menino. Aí eu já vi casos aí que a gente conhecia o menino era mais ligado na babá do que... Olha, vai fazer isso. A babá que falava pro menino fazer. Porque a mãe que chegava não tinha a voz, porque ela passava o dia todo trabalhando. O pai trabalha, a mãe trabalha para sustentar. Que só uma fonte não dá. Tem que ter duas fontes de renda em casa. Aí tem uma babá. A babá falava, olha, tá na hora de tu trabalhar e estudar. Aí ele, não, tá, já vou. Era a babá que chegava e falava. Aí o menino desligava o computador e ia estudar. E a mãe falava, meu filho vai estudar. Eu vou depois. Eu vi isso. A experiência que eu tive foi, eu trabalhava num local e o pai trabalhava de manhã, à noite e de madrugada. E a mãe tinha abandonado a criança, tinha abandonado ele também, tudo. E aí o que aconteceu? Eles vinham de Manaus, trabalhava numa instituição e para menor infrator. E nisso, o que aconteceu? O pai vinha de Manaus para visitar o adolescente. E quando a gente foi para entender a história dele, o pai não tinha tempo para criar o filho, porque o pai precisava trabalhar, precisava sustentar o filho. Então ele dava alimentação, mas a presença mesmo ali, paterna, ele não tinha como, ele não tinha tempo de fazer. O que aconteceu? O menino vivia na rua de dia, estudava, mas depois do colégio ele ia pra rua e ficava ali até a hora que desce. A hora que desce. E o que aconteceu? Ele se envolveu com algumas pessoas, por influência, começou a roubar, até que a polícia prendeu. E ali, uma história que a gente ficou assim, poxa, o que a gente vai fazer com o pai? O pai chorava, né? Até para ir visitar o adolescente era difícil. Porque tinha toda uma situação, uma logística para ele poder ir visitar. E a gente conversava muito com aquele adolescente, né? Para entender melhor ali, para ele entender também a situação do pai e tudo. Mas
essa base realmente familiar não tinha. Então é uma adolescente que naquele momento ali estava perdida, né? A gente é tomar atento para isso. Criar horários pro filho jogar videogame, ver televisão. Eu acho que antigamente eu achava isso não tem que ser. Mas é importante sim, horários, deveres, tarefas. Também não é encher a tarefa do menino pra ele ficar meio bitolado. Tem um equilíbrio. Sim. E principalmente tendo a palavra de Deus, né? Rezar, agradecendo o café, ou fazer uma oração na hora do almoço, rezar quando acordar, rezar quando for dormir. São coisas simples, mas se a gente for ligando, colocando isso na mente de uma criança, logo de pequeno, acredito que dá pra gente moldar muita coisa. A gente ainda vê isso muito no interior. Sim. Na Essa coisa da cidade, família. na cidade ainda é meio loucura. Na cidade acabou que tem que se virar em três empregos. A mulher trabalha, o homem trabalha, né? Ele tem isso, tem aquilo. Mas no interior a gente ainda vê muito isso forte, né? Tem a benção, né? Olha, benção mãe, benção pai, o tio chega, benção tio, benção isso. E aí hoje ninguém toma benção, e é coisa muito rápida, né? Fala, e aí, oi, já tô saindo. Então, não tem isso hoje. No interior ainda tem aquela onda da benção, daí vem a avó, todo mundo senta pra ouvir a avó que tem 90 anos ainda, e a avó falar, tem que fazer, olha, eu quero que faça isso. A avó fala com 90 anos e o filho com 60 faz. Não é, não, ele faz. Eu quero que você faça isso aqui, eu quero que você compre aquilo ali, dê aquilo ali pro seu neto. O filho com 60 faz. Ainda tem uma unidade familiar forte. E o que a gente está precisando hoje é que a gente tome conta dos nossos jovens, né? O jovem hoje é ele que vai mudar o mundo. Essa geração é que realmente vai fazer a diferença. Só que a gente tem que hoje, eu tô com 35, né? Mais um pouquinho eu vou estar com 40. Tô mudando a minha forma de pensar, né? Eu já pensei de várias formas diferentes, também tô mudando a minha mente hoje. Mas se um dia eu tiver um filho, né? Eu quero trabalhar isso aqui com ele, diariamente, né? Porque não vou ficar trabalhando e sem poder dar essa criação para ele, porque no final das contas eu trabalho, ele não crio meu filho, eu não passo tempo com ele. E qual é o da vida? Trabalhar, ganhar dinheiro e ter os fins de semana só, se der tempo. Vai estar cansado, só quer descansar. Tá entendendo? Ou seja, o meu entendimento de trabalho hoje é outro. A gente não tem que ser escravo do trabalho, é o trabalho que é escravo da gente. É a gente que determina o tempo e o horário de trabalho. Não é o trabalho que faz isso pra gente. É ele que trabalha pra mim, não sou eu que trabalho pra ele. Só que eu demorei pra ver isso. Pra entender isso. E eu tava preso a ganhar um salário, 3 salários. Não, porque tu ganha 3 mil, ganha 4, 5 mil. Gente, 4 mil reais não é nada. Quer dizer, é pra muita gente. É pra muita gente. Não tô dizendo que não é. É pra muita gente. Mas pra mim hoje não é muita coisa. E tô trabalhando em algo que vai me proporcionar coisas bem maiores lá na frente. E hoje minha atenção e minha dedicação toda é pra ela. Pra essa ideia. Mas se fosse com um filho, se eu tivesse um filho hoje, eu teria que dedicar também a atenção a ele. Porque ele é a base. E ele teria que estar junto comigo também. Fazendo parte, ter horário dele de estudo, ter horário dele de reforço. Né? E fazer ele entender que ele faz parte, que ele é filho de Cristo, assim como eu sou filho de Cristo. Né? E somos imagem e semelhança de Deus. E Deus já fez tudo pra gente. Ele já nos entregou. Mas... Só que a gente tem que entender isso e ver de uma forma diferente. Se tá pronto, se ele já nos entregou, é só a gente ir lá e pegar e resolver. Não é ficar enrolando. Esperando. Peraí, como é que vai ser agora? Não, ele já entregou, é fazer. Tá tudo aí. A gente só tem que ter a coragem e fazer. Ah, mas pra ti é fácil, porque tu tem tia isso, tu tem avó disso. Mano, nada é fácil na vida, gente. O que não é fácil, quando o outro faz parecer fácil, é porque o outro é bom no que ele faz.
Então quando... mas pra ti é fácil. Não, não é fácil. Quando a gente quando você mostra que é... Quando você vê e parece... Você vê, enxerga a coisa e parece que é fácil, é porque o outro cara faz de uma forma rápida. De uma forma rápida, boa. E pra ele realmente é fácil porque ele consegue fazer 2, 3 faculdades ao mesmo tempo. É a forma que ele consegue enfrentar. A forma que ele consegue Lidar enfrentar. com Outra coisas. pessoa não consegue fazer um curso de 6 meses que não consegue terminar. Sim. Tá entendendo? Mas em compensação ele trabalha muito bem essa questão da família dele, dos horários. Ele é super organizado. Então é diferente. Então, cada um tem a sua habilidade. A gente tem que saber qual é a nossa habilidade, qual é a habilidade que Deus deu pra gente poder, da melhor forma, acessar o que ele tem e o que o mundo deu pra gente. Porque viver atrás de um trabalho para você ganhar um salário e meio, onde você tem que ficar de segunda a sábado, gente, isso não é futuro para ninguém, gente. Isso é muito difícil. Onde uma faculdade, onde um ensino fundamental hoje é R$600, R$700. Caríssimo. Onde uma cesta básica passa de R$800. Como uma pessoa com um salário vai conseguir? Não vai conseguir. Aí o que ele tem que fazer, tem que ter 2 empregos, Tem que ter 2 empregos. E se ele tiver 2 filhos, ele não vai criar um filho. Dizer ficar com alguém ou o filho ficar sozinho E aí em casa, começa tudo de novo isso aí. Ou seja, já começa errado. Isso. Né? Gente, a mensagem de hoje que a gente queria falar é essa, tá? Obrigado. Amanhã a gente vai fazer o capítulo 20 de Provérbios e amanhã é dia 29 de dezembro, quarta-feira, tá bom? Muito obrigado, siga nossas redes sociais, compartilhe os nossos vídeos, deem essa força pro canal, tá bom? Muito obrigado e bom dia. Bom dia.